Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu tinha prometido para vocês, também vou fazer aqui com vocês análise de algumas questões de sociologia para o nosso Revisa Enem. E fazendo essa análise de questões que foram postas no Enem de 2020, né? Ou seja, questões bem recentes, para que vocês possam ter acesso aí aos conteúdos e observar as formas que são colocadas as questões no Enem, tá certo? Deixa eu passar aqui para que vocês possam estar acompanhando na tela de vocês aí. Tá? Então vamos lá, vamos responder essa questão 63. Vou tentar ser bem objetivo, porque no vídeo de sociologia ficou um pouco grande o vídeo, né? Quase meia hora. E, possivelmente eu vou até tentar dividi-lo para que a gente possa assistir tudo, né? Porque meia hora de um vídeo para assistir de uma única aula, eu sei que fica muito comprido para vocês aí que tem um monte de disciplina para estar acompanhando. Mas vamos lá. Então, fazendo a leitura aqui, vamos ver aqui, olha. Veja, primeiro anunciado o que ele está pedindo aqui, ó. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pela... Particularmente, eu não iria nem para o texto, né? Claro, mas como a gente está aqui justamente para colocar todas as técnicas, vamos dizer assim, né? Inclusive a da leitura, para que vocês tenham facilidade na hora do texto, de fazer a questão, então eu vou fazer a leitura. Mas essa questão é relativamente fácil, essa questão é uma questão relativamente fácil de você responder, né? Veja, então vamos para o texto. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça. Criando uma ética positiva do trabalho. Tá? Aí você pode novamente fazer a leitura daquilo que está sendo pedido. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pela... Pronto, você já leu aqui o texto, já viu que o tema que está sendo trabalhado aqui é a questão do trabalho, tá? E a mentalidade acerca do trabalho nos dias atuais, essa ressignificação que se deu ao trabalho, ela surge a partir de quê? Qual o elemento que vai ser de fundamental importância para essa nova mentalidade que nós temos agora? Letra A. Reforma higienista que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Foi isso que mudou a mentalidade em relação ao trabalho, ou seja, a preocupação higienista com a saúde das pessoas que trabalhavam? Pelo texto nós vimos que não. Porque o que mudou aí, o que ele está atrás, é daquilo que mudou a concepção, o pensamento, a forma de enxergar, de definir o trabalho. E aqui nós estamos falando da reforma higienista, que é uma reforma que acontece, um pensamento que se desenvolve entre os séculos XIX e século XX, no sentido de cuidar das pessoas, de cuidar das doenças das pessoas, que já era decorrente dos trabalhos insalubres que elas tinham. Ou seja, o pensamento acerca do trabalho já havia acontecido. Agora já estavam tratando dos problemas de saúde que eram causados por esse trabalho. Então a gente já eliminaria isso aqui. Vamos um pouquinho mais aqui adiante. Deixa eu baixar logo tudo aqui. Percebam aí. Reforma protestante que expressou a importância das atividades laborais num mundo secularizado. Aí nós já encontraríamos a resposta. Diante, inclusive, dos últimos exercícios que eu mandei para vocês, né, que foi também uma aula bem extensa, com quase uma hora, aliás, quase meia hora de exposição também, quando nós estudávamos sobre a Reforma Protestante,
que agora, dia 31 de outubro, completou 504 anos da Reforma. Então, a Reforma Protestante que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Nós vimos ali que este foi justamente um dos pensamentos desenvolvidos dentro da Reforma Protestante. Por quê? Até então, a Igreja Católica, nos seus ensinamentos, proibia, na verdade, essa ideia do lucro, né, em demasia, esse pensamento, por exemplo, dos juros, eu quero chamar de dinheiro, emprestar dinheiro à usura, esse desejo dos bens materiais pelas pessoas era condenado pela igreja, embora que a própria igreja ela gostava muito de dinheiro e gostava muito de ouro e de riqueza, mas ela condenava que as pessoas tivessem esse desejo de ter dinheiro. Já dentro da Reforma Protestante, não. Como nós vimos com John Calvino e o calvinismo, né, se fortaleceu a ideia, na verdade, da eleição, e um dos elementos pelos quais nós poderíamos identificar uma pessoa que era eleita de Deus para a salvação seria justamente a bênção de Deus sobre a vida dela no campo financeiro, né? E isso, de fato, incentivava as pessoas a trabalharem para mostrar, para provar que, de fato, eram um dos eleitos de Deus. E eu já falei, inclusive, para vocês, quando estávamos fazendo as aulas de sociologia, que um dos caras que mais estudou, né, um dos teóricos que mais estudou nesse sentido, essa influência, foi o Max Weber. E a sua obra mais conhecida, que inclusive também pode cair como questão de Enem, né? Qual a obra mais conhecida dele em relação a temas como esse? É a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, que fala justamente dessa influência do protestantismo para o desenvolvimento do sistema capitalista como nós temos hoje, porque começou a valorizar a questão do trabalho e a questão da obtenção das riquezas, né? Porque até então, até o próprio trabalho era visto como uma forma de punição de Deus devido ao pecado do homem. E aí foi tendo uma visão diferente em relação a isso. Então, já na alternativa B, nós encontramos a resposta. Por quê? Aí nós vamos ver as outras só para ver que não tem sentido. Veja, na alternativa C, força do sindicalismo que emergiu no esteio do anarquismo reivindicando direitos trabalhistas. Não. Até mesmo porque quem estudou um pouquinho de história sabe que os sindicatos, né, esse movimento sindicalista, na verdade não começou a partir dos trabalhadores, começou a partir do governo. Foi o governo de Getúlio Vargas, inclusive, né, que implantou, que fez com que surgisse os sindicatos, né? Então não tem a ver com a força do sindicalismo. A alternativa D, participação das mulheres em movimentos sociais defendendo direito ao trabalho, de forma nenhuma, porque se elas estavam defendendo, a gente vai só pensar logicamente, se as mulheres estavam defendendo o direito ao trabalho, significa que alguém já trabalhava. Então o conceito de trabalho já havia sido implantado para que as mulheres estivessem buscando. Eliminaríamos também. E a visão do catolicismo de que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Pronto, e aí nós que estudamos, né, sobre isso nos últimos dias, como eu já citei, vimos logo de cara que está errado, porque a Igreja Católica ela não defendia a dignidade do trabalho e do lucro, né? Do trabalho você pode até dizer que sim, né? Porque você fica ali em dúvida e tal, afinal de contas todos têm que trabalhar tal, para sobreviver, mas quando fala do lucro, você já elimina, porque ela não incentivava o lucro de maneira nenhuma. Portanto, alternativa correta, processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pela letra B, Reforma Protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Vamos ver aqui mais uma questão. Questão de número 66. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está aqui, ó. Questão de número 66. Diz aqui o seguinte, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha.
Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos franceses deu origem, por exemplo, ao saroué. Aqui eu não sei pronunciar exatamente em francês, mas vamos ver, né? Soré, reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão, anarré, em arrière, para trás, e en avant, em avante, para frente. Eu vou confessar para vocês que aqui no Nordeste, eu acho que quem escreveu essa prova não é do Nordeste, não. Porque a gente, a Narrié tudo bem, mas a Navan a gente não conhece, né? É a Lavantu, né? A Lavantu, eu conheço assim. Mas enfim, tava na prova assim, né? A característica apresentada dessa manifestação popular resulta do seguinte processo sócio-histórico. O importante de tudo aqui é saber que existe uma tradição junina, que tem resquícios, né, dos franceses, que é a quadrilha. Inclusive, nós já vimos também aula sobre isso. Vocês lembram? No período junino, eu trouxe para todos vocês, para todos os meus alunos eu trouxe, essa questão acerca das festas juninas. E aí teve alguns alunos até que acharam, para ensino médio, né, acharam um assunto muito vago. Olha aí, tá aqui, ó, a necessidade de você ter esse conhecimento mais abrangente. Lembrando que o ensino médio, aliás, que o Enem é o Exame Nacional, né, do ensino médio, e ele vai avaliar todo o conhecimento que você teve até agora. Então veja que caiu uma questão ano passado que, com aquele conhecimento que eu dei em junho sobre as festas juninas, né, inclusive sobre a questão da quadrilha mesmo, sobre esses termos franceses, a pessoa responderia tranquilamente. Então, veja, as características apresentadas dessa manifestação popular resultam do seguinte processo sócio-histórico, ou seja, que diz respeito à questão histórica e das relações sociais dentro desse contexto. Massificação da arte erudita, é isso que está acontecendo dentro por exemplo, é isso que acontece dentro de uma quadrilha, a massificação da arte erudita, ou seja, talvez o erudito aqui pelo francês, é isso que está acontecendo? E aí a gente vai ver que não, porque não existe essa massificação, é algo muito isolado, que acontece basicamente ali, dentro daquele contexto da quadrilha. E as palavras também são muito definidas, né? Ninguém aprende a falar francês. Eu estava fazendo a leitura aqui, tenho certeza que eu pronunciei errado essas pronúncias, né? Porque não é uma coisa massificada. Então não há essa massificação da arte erudita. Não há. A arte erudita é muito restrita. A gente já eliminaria. A B. Rejeição de hábitos elitistas. Rejeição de hábitos elitistas. Existe uma rejeição de hábitos elitistas? É isso que está acontecendo aqui? Não. Isso aqui fica claro de forma nenhuma. Até porque a gente está querendo falar francês, né? Então não há uma rejeição nesse sentido. A gente já eliminaria. A C. Laicização dos rituais religiosos. Nós não estamos nem falando aqui de rituais religiosos. Onde é que está a religião aqui? Não fala de religião aqui. Não fala de religião aqui. Então, a gente já elimina também de cara. Desculpem, gente. Deixa eu ver aqui. Subir só mais um pouquinho aqui, tá? Vamos para alternativa D. Restauração dos costumes antigos. É disso? A característica apresentada dessa manifestação popular resulta da restauração dos costumes antigos? Era costume antigo essas festividades com o uso de línguas francesas? Não é. Né? Não é. Então a gente já elimina. E por último, nós teríamos aqui também a apropriação de práticas estrangeiras. Aí sim, existe uma apropriação. A gente não fala perfeitamente o francês, mas a gente vai lá e incorpora. E a própria quadrilha, né, que vocês que estudaram e que lembram do assunto que nós trouxemos, a própria quadrilha vem das danças
de salão francesas, né? É uma assimilação, uma adaptação. Então, não somente as palavras, como ele está em destaque aqui, mas a própria dança em si é uma adaptação. Nós estudamos, inclusive, o processo como chegou no Brasil, né? É criada, pegando elementos da França, desenvolvida em Portugal e trazida para cá pelos portugueses, e aí chegou até nós aqui no Nordeste, né? Então, perceba a resposta correta, letra E. A característica apresentada dessa manifestação popular com a manifestação, a quadrilha, resulta do seguinte processo sócio-histórico: apropriação de práticas estrangeiras. Tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo, bem rapidamente, colocar uma outra questão aqui para vocês, para a gente terminar. Questão de número 73. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fala sobre a Declaração de Salamanca de 1944. Desculpem, estou pensando na Segunda Guerra aqui. De 1994. Diz assim: acreditamos e proclamamos que toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter um nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Aí percebam a questão, né? Como signatários da declaração citada, o Brasil comprometeu-se com a elaboração de políticas públicas educacionais que contemplem Aqui é importante, né, que vocês conhecessem, ou que conheçam, né, um pouco sobre essa questão da Declaração de Salamanca e do que o Brasil se comprometeu, né, o que foi que o Brasil se comprometeu ao ser signatário, ou seja, a seguir essa declaração. Era importante que você conhecesse isso, mas digamos que você não conhecesse e fosse fazer o Enem e tivesse algo parecido com isso aqui. Possivelmente não vai cair, né? A mesma questão. Mas pode cair parecido, né? E você chegou lá para fazer e não conhecia. Aí você fazia a leitura do texto, com destaque, como eu fiz aqui, né, na leitura. E aí iria ler essa propositura aqui, iria atrás agora de ver aqui quais foram, né, os comprometimentos que o Brasil teve, né, em se elaborar quais políticas. A primeira aqui, a letra A, foi a criação de privilégios. O Brasil se comprometeu a criar privilégios. E aqui é aquelas questões absurdas que nós temos, que eu já falei para vocês. Claro que não, né? Não existe uma política nacional de criação de privilégios. Então a gente já elimina de cara, não tem nem o que se comentar aqui. B. Contenção dos gastos? É óbvio que não. Porque se eu estou criando políticas públicas educacionais, obviamente não vai haver uma contenção de gastos, vai haver um aumento, na verdade, porque eu vou precisar investir em infraestrutura, vou precisar investir em mão de obra qualificada, né? Nesse caso, na formação dos profissionais de educação, em todos os níveis, e por aí vai. Então não há, na verdade, uma contenção de gastos, há, na verdade, uma ampliação. E o Brasil, na verdade, se compromete a investir cada vez mais em educação. Pelo menos se comprometir, né? Nós vamos, então, para a alternativa C. Pluralidade dos sujeitos. E aí, esta alternativa já responde. E já é aquilo que nós estamos buscando. Porque lembra quando nós estávamos fazendo a leitura aqui em cima? Eu dei até ênfase aqui quando estava fazendo a leitura. Olha só aqui, nessa partezinha aqui da leitura.
vasta diversidade de tais características e necessidades. Percebem aí? Então, como signatário da declaração citada, o Brasil comprometeu-se com a elaboração de políticas públicas educacionais que contemplem a pluralidade dos sujeitos, porque existe uma diversidade de características nesses sujeitos. Esses sujeitos, embora tenham, como um pouco lá em cima, necessidades únicas em relação à aprendizagem, há uma diversidade dessas unidades, né? Quer dizer, um mesmo sujeito, né, ele não tem as mesmas necessidades do outro. São necessidades diferentes, diferenciadas. Portanto, existe uma pluralidade de sujeitos, né? Esta alternativa, letra C, responderia essa questão, né? E, por outro lado, a gente viria aqui, ó, padronização do currículo. Não, porque a padronização do currículo iria supor que todo mundo era igual. E nós vimos que não existe essa igualdade. Existe, na verdade, uma diversidade. A valorização da meritocracia, ou seja, só os melhores, não. Isso aí tá fora de cogitação, né? Dentro da educação, pelo menos. Né? Em empresa e outras coisas, talvez isso aí seja válido. Existe gente que defende essa ideia aí. Mas quem estuda de fato e vê os problemas sociais, vê que não existe oportunidades para todos para que a gente busque valorizar as pessoas pela meritocracia. Porque as oportunidades que são dadas são bem diferentes para todos nós, né? Embora, por exemplo, alguém pode... Não, mas todo mundo tem direito de acesso à escola. Sim, mas as condições para se chegar à escola, ou as condições para se manter, ou as condições para estudar. Porque é diferente, você estuda na mesma escola, mas tem colega na sua sala, por exemplo, que quando chega em casa vai ter que trabalhar. Enquanto você, possivelmente, pode ser daqueles privilegiados que quando chega em casa, seus pais já trabalham, você tem até, talvez, alguém que ajuda em casa, ou até um empregado doméstico, né, que cuide de toda a casa. Você vai chegar, vai almoçar tranquilamente, uma boa comida, que tem todos os nutrientes necessários para o seu corpo, para que você se desenvolva fisicamente, mentalmente, né? Você vai poder tirar um sono da tarde, a siesta, né? Ou a sexta da tarde. Você vai poder descansar e depois vai acordar. Você tem computador, enquanto o outro coitado está lá no supermercado trabalhando. Você vai poder pegar nos livros novamente amanhã, quando vir para a escola. E aí você vai dizer, não, mas nós tivemos a mesma oportunidade, estudando na escola, com os mesmos professores, tínhamos os mesmos livros. Não tiveram as mesmas oportunidades, porque a vida dele é totalmente diferente da sua. Tá? Então, jamais vai haver uma política de valorização da meritocracia, pelo menos até agora não houve, e nós que pensamos, né, socialmente, torcemos para que não haja. Né? Existe gente aí querendo que tenha, mas tomara que não, porque nós não temos contextos de igualdade no país. Tá certo, gente? Então, eu vou finalizar por aqui, né, torcendo para vocês e por vocês, para que dê tudo certo, que vocês tenham uma prova excelente. Nesse período, que eu estou aqui em dia 6, né? Tem alguns dias ainda, vai ser o período que eu vou estar postando as atividades, e entre uma semana e outra eu vou postar, por exemplo, uma semana filosofia, outra semana sociologia, porque eu vou estar também colocando conteúdos, né? Além disso que nós estamos fazendo aqui, que é respondendo essas questões, para que vocês possam chegar lá e arrebentar na prova do Enem deste ano, tá bom? Um abraço para todos vocês.